Olá, Dr. GD Gilson. Olá, você que nos assiste. É um grande prazer tê-lo aqui com a gente, saber que você se interessou por esse tema de tamanha relevância que é o câncer de mama. E aí a primeira grande pergunta que a gente está aqui para responder, uma pergunta difícil, que é: quem pode ter câncer de mama? E aí a resposta o início talvez um pouco óbvia. Para ter câncer de mama, precisa de ter mama. E aí vamos pensar então, quem tem mama? Na nossa cabeça, na imaginação mais frequente, quem tem mama é quem é mulher. E infelizmente não é isso que a gente tem que pensar. Para ter mama, a gente tem que ser simplesmente mamífero, tanto macho quanto fêmea. É lógico que a fêmea ela tem essa função de amamentação, de sustentar a sua prole através do leite, e a gente vai ter então a mama de fato mais evoluída e aí uma maior chance de ter câncer de mama. Mas o mamífero, mesmo que macho, ele tem uma mama mais rudimentar, mas ela está ali presente, ela existe. Então esse assunto de hoje ele é relevante também para os homens que nos assistem. O câncer de mama incide mais na mulher, mas também pode acometer o homem. A segunda grande questão que sempre vem à nossa mente é: quais são os fatores de risco para vir a ter câncer de mama? Será que eu me enquadro dentro desse grupo com alta chance de vir a desenvolver essa doença ou não? Eu estou dentro de um baixo risco para essa doença? E aí são alguns fatores que a gente tem que pensar e ir enumerando. O primeiro, a gente acabou de comentar, que é o sexo. Claro que se eu nasci mulher, eu tenho uma chance maior de vir a desenvolver a doença. Sendo que, como a gente deixou bem claro, ter nascido homem não anula a chance de ter câncer de mama. Segundo, idade. Outro item importante de dar ênfase: quanto mais velha for uma mulher, quanto mais velho for um homem, aumenta essa probabilidade de vir a ter câncer de mama. Sendo que é importante a gente observar o aumento crescente da incidência em população mais jovem. Então, mesmo uma moça jovem que perceber algo estranho na sua mama, ou durante um exame em ginecologista, em algum exame de check-up, é importante ter também esse diagnóstico em mente, embora seja mais prevalente numa população mais idosa. Outro ponto também muito importante, cada vez mais em voga, a mídia bate muito em cima disso, é quanto à história familiar. Dentro desse item história familiar, são algumas coisas que a gente tem que pensar. Primeiro, que nem todo câncer de mama é um câncer hereditário. Entre 90% a 95% dos cânceres são os que a gente chama de esporádicos. É aquele tipo de câncer que, sem ter uma explicação muito lógica, começou a surgir numa paciente. Dentro do nosso organismo, as células se multiplicam. A gente chama isso de mitoses. Quando há uma mitose desordenada, produzindo uma célula anormal, essa célula anormal pode continuar se proliferando e vir a ter o câncer. Isso daria origem a um câncer esporádico. Todavia, 5 a 10% das pacientes podem estar sendo acometidas com um câncer hereditário. Então, a gente não precisa de achar que se eu tenho apenas uma paciente, um familiar com câncer de mama, talvez uma avó acometida entre 80 e 85 anos de idade, não quer dizer que eu obrigatoriamente sou de alto risco só por causa disso. Dentro desse item história familiar, a gente tem que começar a preocupar um pouco mais. Quando são vários casos de câncer de mama, principalmente mulheres na pré-menopausa, quando o câncer de mama é adquirido bilateralmente, quando há homem com câncer de mama nessa família e principalmente se há alternância de câncer de mama e câncer de ovário. Então vai ser um sinal de alerta a mais para você estar dentro de uma família de alto risco. Outros fatores ainda dentro disso de fatores de risco, o estilo de vida é muito importante. Se a gente está de frente de uma paciente que se importa pouco com atividade física, que se importa pouco com exercício físico regular, com uma alimentação balanceada, ela vai acabar tendo um aumento do risco de vir a ter câncer de mama. O que é o ideal? Que tenha então essa atividade física regular, uma dieta equilibrada, principalmente com uma baixa ingestão de gordura e dessa maneira evitando a obesidade, que será outro fator de risco para o câncer de mama. Ainda dentro dos fatores de risco, muitas vezes, principalmente adolescentes ou adultos jovens, são acometidos por linfomas. A gente sabe que esses linfomas, principalmente na região de mediastino, eles vão ter que ser tratados com radioterapia na parede torácica.
Depois de 10 a 15 anos de feito esse tratamento, vai ter uma chance grande desse paciente vir a desenvolver câncer de mama. Então, quando na anamnese a gente conversar com o paciente e perceber que no passado ele foi tratado por um linfoma e recebeu radioterapia na parede torácica, isso vai ser um grande fator de risco para vir adquirir câncer de mama. Ainda outras coisas que a gente enumerou aqui é a exposição prolongada a hormônios. Uma mulher que menstruou muito jovem e que teve a menopausa muito tardia, ela ficou longos anos da vida sendo exposta a estrogênio, que é o hormônio que a mulher produz mensalmente no seu corpo. Então, quanto maior esse tempo de exposição a estrogênio, também maior a chance dela vir a ter câncer de mama. E outro fator que também dentro do estilo de vida que eu já tinha dito, é o consumo de bebida alcoólica. Alguns estudos são bem taxativos em dizer que o álcool, mesmo que em quantidade moderada, pode vir a ser um fator de risco para o câncer de mama. Sempre nos interessa muito saber os números. Qual a quantidade de mulheres que vêm sendo acometidas por essa doença anualmente? No nosso país, tem 2 sites governamentais importantes de respaldo científico que divulgam esses dados, que é o site do DataSUS e o site do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Nesse site, então, vocês encontram disponíveis esses dados que eu vou dizer. Para o ano de 2013, a incidência do câncer de mama no Brasil foi de 40 mulheres para cada 100 mil mulheres habitantes no nosso país. E aí a gente às vezes quer comparar, fala, mas 40, isso é muito, isso é pouco? Como anda em cada estado, em cada região do Brasil separadamente? Quais são esses números quando a gente pensa em nível mundial? E aí é bem interessante a gente ver esses dados, porque a gente percebe o seguinte, esses números variam de acordo com o nível socioeconômico de cada região. Então, quando a gente pensa em mundo, os valores que a gente vai ver para a Europa e para Estados Unidos, eles vão ser muito mais similares ao que a gente encontra na região sul e sudeste do Brasil, enquanto os valores que a gente encontra para o norte e nordeste vão ser mais similares a outros países em desenvolvimento. Esse 40, então, é a média nacional. Nesses 2 sites que eu já disse, a gente também encontra a estimativa que eles tiveram para 2014. A estimativa foi o seguinte, que na região sul e sudeste, 71 mulheres em cada 100 mil seriam acometidas pelo câncer de mama. Se a gente fosse pensar na região nordeste, esse número cairia para 51 a cada 100 mil. E se a gente já fosse pensar na região norte, seria 21 pacientes a cada 100 mil. E aí, quando a gente pensa então na incidência mundo, que foi o que eu estava dizendo antes, em 2012 a Europa teve 96 pacientes para cada 100 mil acometidas com câncer. Vocês percebendo então que já fica um número mais próximo do que a gente vê no sul e no sudeste. E se a gente pegar África, América Central, a gente já vê números mais parecidos com o que nós temos no norte e nordeste. Se a gente pensar em causas de morte por câncer em mulheres pelo mundo, na grande maioria dos países e aqui no Brasil, em todas as regiões, com exceção da região norte, o câncer de mama é o que mais mata. Na região norte, apenas o câncer de colo de útero está acima, mas há também uma tendência nessa inversão de dados. Quanto mais uma sociedade vai ficando urbanizada, quanto mais vai tendo eficácia no diagnóstico precoce das neoplasias cervicais, de colo de útero, mais vão ficando prevalentes e a mortalidade aumenta em relação ao câncer de mama. E aí eu disse então que essa incidência em 2013 tinha sido 40 mulheres a cada 100 mil, não foi isso? E aí então a pergunta que vem na nossa cabeça, e nos anos anteriores? Esse 40 foi aumentando ou isso está diminuindo com o passar dos anos? E aí então, nesses mesmos sites a gente tem a resposta. Se a gente pegar o ano de 1990, 13 anos antes do que esses 40 mulheres a cada 100 mil, a gente observa que teria apenas 27, a gente teve 27 mulheres a cada 100 mil no ano de 1990. Então, infelizmente, essa incidência vem aumentando. Alguns porquês a gente pode pensar para entender o que anda acontecendo. O primeiro, o envelhecimento da população. Esse é um bom fator. Se a população está ficando mais velha, significa que está tendo melhores condições, envelhecendo com saúde e chegando em idade com maior risco de desenvolver a câncer.
Outro ponto também favorável é o diagnóstico, que está sendo cada vez mais precoce. Então, cânceres que antes talvez demorariam para ter o diagnóstico, hoje já tem sido feito o diagnóstico mais precoce, também dando maior chance de cura para a nossa mulher, para essa paciente. E outro fator que a gente tem que pensar é em relação ao estilo de vida. Muitas vezes, e isso já é um ponto negativo, a população tem optado por um estilo de vida menos saudável, vindo cada vez mais a atingir níveis de obesidade, IMC alto e também prejudicando nesse alto índice de câncer de mama. E a próxima pergunta que surge diante de tudo isso que eu já falei é a seguinte: tem alguma coisa que eu posso fazer para que eu evite ter câncer de mama? E aí a resposta pode ser desde a pouca coisa a ser feita ou muita coisa a ser feita. E aí então eu vou dividir isso em 3 explicações. A primeira, muito correlacionado com tudo que a gente já disse sobre estilo de vida. Se eu ser obesa, se eu ser sedentária, se eu ter uma alta ingestão de álcool, aumenta o risco de vir a ter câncer de mama. É lógico que o contrário seria um fator protetor. Então isso serve para todas as mulheres, toda a população, até mesmo não relacionado com esse receio do câncer de mama. Se a gente pensar em risco cardiovascular, por exemplo, essas medidas também vão ser benéficas. Então a primeira dica, atividade física regular, não precisa de ser em ritmo de maratona, atleta, tendo 40, 60 minutos por dia, 5 vezes por semana é o suficiente. Outra dica, combate a obesidade. Nunca tenha uma alimentação desregrada, diminua a ingesta de gordura, que você vai estar tendo um bom parâmetro para poder dizer que você está tendo amor à tua saúde, diminuindo o risco do câncer de mama. O segundo item. Esse segundo item já vai ser muito mais usado para mulheres que são ditas como mulheres de alto risco. Existem alguns modelos matemáticos disponíveis em sites gratuitamente que conseguem enumerar as mulheres que são ditas como alto risco. É uma avaliação mais quantitativa. Nesses modelos matemáticos são inseridos nesse programa idade, história familiar, IMC, caso a mulher já tenha tido feito alguma biópsia mamária prévia, qual o resultado deu. E aí, juntando todos esses dados, esse computador, esse gráfico mostra pra gente se estamos diante de uma paciente de alto ou de baixo risco. Caso o médico se encontre em frente a uma paciente de alto risco, tem algumas opções mais elaboradas de profilaxia, de prevenção do câncer de mama, do que apenas mudar estilo de vida. Quais seriam essas medidas? Primeiro, medicação. Lembram que eu disse que a exposição ao estrogênio, a exposição exagerada a hormônios, é um meio de aumentar o risco do câncer de mama? Então, o tipo de medicação que poderia ser usada para prevenção são medicações que vão ter efeito anti-hormônio na mama. São várias que existem no mercado. O mais famoso é o nome farmacológico tamoxifeno, e aí é uma das alternativas para uma mulher de alto risco. E ainda tem um degrau além. Tem algumas mulheres que optam pelo seguinte: se eu sou de alto risco para ter câncer de mama, por que não tirar a minha mama antes que eu venha tê-lo? Essa já é uma medida um pouco controversa. Temos aí uma corrente muito a favor desse tipo de cirurgia, mas é uma opinião também muito debatida e vários profissionais renomados são contra essa opção, mas é uma opção que existe e sempre pode ser conversada com a paciente. Dentro desse tratamento cirúrgico, a gente pode dividir em 2 opções. Ou simplesmente tirar os ovários, é uma cirurgia que chama oforectomia. Os ovários, eles produzem hormônios no corpo da mulher, e aí então também teria esse efeito de diminuir a ação hormonal na mama. E a outra cirurgia que eu já tinha dito, que é a mastectomia. Antigamente, essa mastectomia era chamada de mastectomia profilática, uma mastectomia que evitaria a mulher de vir a ter câncer de mama. Hoje em dia, cada vez menos a gente tem usado essa expressão, porque ela não consegue evitar por completo. A gente tem dado o nome de mastectomia redutora de riscos, porque ela diminui o risco, mas não anula. A estimativa que a gente tem é que durante uma mastectomia redutora de risco, a gente consiga tirar em torno de 90% do tecido mamário.
Vejam só, se eu tirei 90% do tecido, ainda restaram 10%. E basta ter uma célula mamária e que ela comece uma proliferação desordenada, pode vir a surgir o câncer de mama. Então, se uma paciente tem o intuito dessa cirurgia para anular o risco de ter o câncer de mama, nunca deve ser estimulado. Nós devemos, como rotina na nossa vida, ter em mente que devemos anualmente ter uma consulta médica de rotina. Essa consulta médica ela é composta pelo exame físico, uma conversa que a gente chama de anamnese, uma conversa detalhada com o seu médico, que ele vai ter todos esses dados sobre história familiar, o teu passado, o seu hábito de vida. E aí, dependendo da sua idade, também alguns exames de imagem complementares. Nesse intervalo de ano em ano, muitas vezes uma mulher é surpreendida por um câncer. Algumas vezes, alguns tumores muito agressivos, eles podem vir a se tornar até mesmo palpáveis nesse intervalo de consulta anual. O que a gente aconselha então? Que uma mulher ela tenha um autoconhecimento do seu próprio corpo. A primeira pessoa que tem que ter cuidado com a sua saúde é você mesma. Então, a cada mês, tenha o cuidado de se sentir, de se palpar, para caso haja alguma coisa estranha, ao invés de simplesmente esperar a consulta do próximo ano, você adianta a sua visita ao seu médico para, se tiver alguma coisa de errado, ser diagnosticado o mais cedo possível. Durante a primeira parte do autoexame, é importante que a mulher fique de frente a um espelho e que observe as suas mamas. Observar se a pele tem alguma alteração, alguma vermelhidão diferente, pele em casca de laranja chama muito atenção para a gente, e se tem algum abaulamento, alguma assimetria entre as duas mamas. Caso isso aconteça, pode ser um sinal de alerta. A segunda parte do exame, a mulher coloca o braço direito atrás da nuca, com a mão esquerda ela vai palpar a mama direita. É como se fosse um tocar piano, vai dedilhando toda a mama. O importante é que durante esse ato ela abranja toda a mama, seja de forma circular, de forma radial. O importante é que ela palpe toda a mama. A técnica em específico, a gente tem que lembrar que na verdade nem faz tanta diferença, porque a gente não está substituindo o exame físico feito pelo médico. O dedo da paciente não é o dedo mais treinado para diagnosticar um nódulo. Esse autoexame vai ser importante para que ela conheça o seu corpo e se no momento ela perceber alguma coisa diferente do que é o habitual, então ela vai adiantar a próxima consulta ao médico. Depois de ter toda a mama bem investigada com esse dedilhamento, ela vai levantar o outro braço, o braço esquerdo, e com a mama direita também palpar, dedilhando toda a mama esquerda. Vai circulando. Importante que abranja toda a mama, lembrando que os limites da mama são extensos. Desde a clavícula, na verdade, a gente já pode ter tecido mamário, indo até a região central do tórax, que é o osso externo, a lateral, perto da axila. Toda essa área é importante de ser palpada. Se a gente for ver a técnica completa do autoexame, ainda abrange uma parte com a paciente deitada, também fazendo essa mesma palpação. O braço direito atrás da nuca e a mão esquerda palpando a mama direita e depois inverte. E ainda teria uma parte de expressão. A mulher aperta um pouquinho o bico do peito para ver se tem alguma secreção. Na verdade, o médico, a gente valoriza muito mais a saída de líquido pelo bico do peito quando é espontaneamente. É importante que fique bem claro que o autoexame das mamas, ele de forma alguma substitui a consulta médica. Que não fique aqui subentendido que uma mulher que faz o autoexame e percebe que não tem nada, está dispensada de fazer essa visita anual, de forma alguma. E muitas vezes uma mulher também pode perceber alguma coisa um pouco estranha e também não precisa se desesperar. Os dedos mais treinados do profissional é quem vai fazer a palpação e ter certeza se há ou não alguma coisa a temer. Enfim, o autoexame ele não é incentivado como substituinte da consulta médica. Tenha isso em mente. A visita anual ao médico é importantíssimo. Apenas tenha o conhecimento do seu corpo, saiba o que é normal, para caso perceber alguma coisa diferente, procurar com mais antecedência o seu médico.
Espero que você tenha gostado dessa palestra, que tenha condições de tirar proveito de tudo que foi dito e entender que o diagnóstico do câncer de mama não é nem sempre um bicho de 7 cabeças. Hoje em dia, cada vez mais mulheres têm sido diagnosticadas a tempo de ter cura. E que você sempre tenha em mente que o amor pela tua vida começa por você mesmo. Tome cuidado da sua própria saúde. Foi uma grande iniciativa e agradeço muito ao Dr. G.D. Gilson pela oportunidade de participar desse Supere o Câncer.